Amém. Eu também queria falar um pouquinho, de São José, que foi o esposo de Maria, Por quê? Porque ele também disse sim à obra de Deus. Você imagina a cabeça de José, Maria chegar e dizer para ele que estava grávida do Espírito Santo. Se José não fosse um homem de Deus, e depois Deus veio falar através do sonho com José, e José acreditou no sonho, porque também tudo não acreditar em nada, Falou, o que é isso? Minha esposa grávida? Não vou acreditar nada disso. Mas não, José era um homem de Deus, e José aceitou a obra de Deus na vida de Maria e na vida dele. Sagrada família, Jesus, Maria e José. Então também vamos cantar o hino de São José em agradecimento a esse exemplo que nos deixou. Amém. Ainda em pé, mais um momentinho. Como eu disse, Deus nos conhece, Deus conhece toda a nossa vida, Deus conhece as nossas fraquezas. E é por isso que Deus prometeu uma coisa na Bíblia. Qual foi a promessa que Deus fez para os apóstolos, apesar de tanta da salvação? Jesus prometeu que ia dar o Espírito Santo, já anunciado por João Batista. João Batista é filho de Isabel, Lá no começo que eu contei, Isabel estava grávida de João Batista. E quando Maria, diz a palavra, chegou na casa de Isabel, João Batista já pulou dentro, Ave cheia de graça, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, como diz a palavra, só com a presença de Jesus ainda dentro de Maria, Devia estar lá bem pequenininho, mas o Espírito Santo não tem tamanho. João Batista foi batizado dentro da barriga, de Isabel. E ele saiu pregando Jesus, o nome de Jesus, pregando que viria alguém maior que ele, que não seria digno nem desatar as sandálias dos pés, e que ele batizava na água, mas que o que viesse depois dele batizaria no fogo, no fogo do Espírito Santo. E Jesus, sabendo que eu e que você, que nós precisávamos do Espírito Santo, o que ele fala? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa de seu Pai. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias.
Isso Jesus falou antes de subir ao céu. Falou assim para os apóstolos: vão lá, fiquem lá, não saiam, e vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que os apóstolos não eram nada sem o Espírito Santo. Os apóstolos não podiam fazer nada com a força humana deles. Por que eles estavam reunidos no cenáculo? Porque Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido crucificado e morto. Estavam lá reunidos no cenáculo porque estavam com medo de que isso acontecesse com eles também. Nossa, se pegaram Jesus, os próximos vão ser nós, né? Está dizendo na palavra que eles estavam reunidos por medo dos judeus de ser preso e de ser morto. Mas nós sabemos que no dia de Pentecostes, né, viu tantas vezes essa palavra. Eles estavam reunidos no cenáculo com Maria, em torno de umas 120 pessoas que escutaram Jesus, e vão lá e fiquem até vocês serem revestidos do alto. E foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Diz a palavra, né, que foi tão forte que um barulho, e que o Espírito Santo em forma de fogo repousou na cabeça de cada um deles. E o mais interessante, começaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E mais impressionante ainda é que tinha muitos estrangeiros, e cada um que estava lá fora escutava os apóstolos que estavam dentro orar e louvar a Deus na sua própria língua. Por exemplo, quem era inglês entendia inglês, quem era espanhol entendia espanhol, quem era russo entendia russo, quem era japonês entendia japonês. Que obra maravilhosa do Espírito Santo! E Deus prometeu isso para os apóstolos, prometeu isso para toda a igreja. Isso tem acontecido na igreja. Por quê? Porque Deus veio e viu o seu coração aberto para que isso acontecesse. Deus viu o meu coração aberto para que isso acontecesse. E muitas vezes, quando a gente chega pela primeira vez em um grupo de oração, a gente acha que bando de louco, meu Deus do céu. Isso aconteceu lá com os apóstolos também. Muitas pessoas que estavam lá fora falaram: nossa, estão todos embriagados, esse povo aí falando em outras línguas, cantando, o que é isso? E muitas vezes nós nos espantamos quando nós viemos no grupo de oração pela primeira vez. Pessoa orando em línguas, levantando o braço, batendo palmas, o que é isso? Isso é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja no dia de hoje. Quando eu comecei a participar do grupo de oração, a frequentar os grupos, como eu fui contagiado por aquela alegria, aquele povo cantando, louvando a Deus. Eu falei: meu Deus, eu também quero isso na minha vida. Eu tenho certeza que você também foi contagiado por isso, por essa alegria. Que povo é esse que bate palma, que sorri, parece que não tem problema? Claro que nós temos problemas, mas Deus prometeu o Espírito Santo para mim e para você. E o mais interessante, que o Espírito Santo que Ele prometeu para você é de graça. Você não paga nada por isso. Nada que você possa fazer no mundo de bem, você pode comprar o Espírito Santo. É uma graça que Deus nos dá, de graça. E como eu disse, Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. No começo eu disse: o melhor para a minha vida e o melhor para a sua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força para seguir a caminhada com Deus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos consola, é Ele que nos alegra. A gente sorrir quando as coisas estão tudo bem é muito fácil, mas você só vai conseguir sorrir na dificuldade, quando o mundo estiver virado do avesso na sua casa, na sua vida, se você tiver o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo, quem deixa o Espírito Santo agir na vida, nunca vai estar triste. É claro que tem momentos, né, quando morre alguém, como no dia de hoje, né, um amigo meu foi enterrado, é claro que você esteve triste. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui hoje. Hoje é um dia que a minha carne está muito triste, por dois grandes motivos que aconteceu. O primeiro, que morreu um amigo nosso, né, o João, lá, o pai de Vinícius, que tinha Jureia lá, e foi enterrado de cedo. E quando eu cheguei lá em casa hoje, tem uma tristeza muito grande. O Márcio vai entender o que eu estou falando agora, que a melhor mula que eu tinha na minha casa morreu hoje de acidente.
Eu ia começar a domar ela mês que vem, ela morreu desse acidente. Quer dizer, eu tinha tudo para estar triste, meu coração humano está triste. Mas Deus me dá uma alegria, Deus pode nos dar alegria que o mundo não pode tirar. É essa alegria que Deus quer nos dar nessa noite. E se hoje eu estou aqui louvando ao Senhor, porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio. E eu disse no começo que nós temos medo ainda. Nós temos medo de nos deixar levar por esse Espírito Santo, porque achamos que nós vamos ficar só na igreja agora, que nós vamos virar padre. Não é nada disso. Deus quer o melhor para a sua vida onde você está. Deus quer o melhor para a sua vida no seu casamento, no seu trabalho, no seu namoro, em qualquer lugar. E Deus tem o poder de transformar completamente a nossa vida. Lá quando cantamos, qual é a chave, né? Temos que dar a chave para Deus. Eu vou citar mais um exemplo aqui, que já citei várias vezes, eu vou falar de novo. O exemplo de Pedro, que eu li a carta, nosso primeiro Papa. Pedro era, vamos dizer assim, era o menos estudado dos apóstolos. Era o pescador, era o cara mais assim, vamos dizer assim, pavio curto, era o mais bravo, queria tudo na hora, era o mais, tudo era com Pedro, né? Então, por que eu estou falando de Pedro? Porque Pedro foi uma das pessoas mais transformadas da Bíblia. E Paulo também, mas vou citar Pedro hoje. Porque Pedro queria fazer tudo pela força, não é verdade? Quantas vezes, quando Jesus foi falar, Pedro, você me ama? Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu vou com você até a morte. Pedro era estourado mesmo, falava tudo na hora. Não, eu vou com você até a morte. Jesus perguntou 3 vezes para ele se ele amava. Falou, eu amo, estou pronto para ir com você onde for. Esse era o Pedro antes do Espírito Santo, né? Não, eu vou com você até a morte. Não, eu amo você, Jesus. Mas quando Jesus foi preso, o primeiro a negar Jesus foi Pedro. Não foi? Por quê? E por que Jesus falou, fiquem lá, não saiam até você ser vencido pela força do alto? Porque Jesus sabia que Pedro, apesar de toda a coragem que ele tinha humana, ele precisava muito mais do Espírito Santo. Jesus conhece o seu jeito, e Jesus não vai mudar o seu jeito, mas Jesus sabe que eu preciso do Espírito Santo, e Jesus sabe que você precisa do Espírito Santo, e é por isso que você veio aqui nessa noite. E continuando a história de Pedro, quando veio o Espírito Santo lá em Pentecostes, o que Pedro fez? Já o Pedro transformado pelo Espírito Santo, ele saiu lá fora, onde estava aquela multidão que se reuniu por causa do barulho, né, do vento impetuoso, do fogo, da oração em línguas. E Pedro, tomando a palavra, disse, né, esses homens não estão embriagados como vós pensais, mas foi cumprido a promessa de Deus, foi derramado o Espírito Santo. E o que aconteceu? Diz aqui a palavra que na pregação de mais ou menos 5 minutos, Pedro converteu mais de 3.000 pessoas. Esse é o Pedro cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu com Pedro antes do Espírito Santo? Lá quando foram prender Jesus, Pedro atacou o soldado com a espada, quase matou o soldado. E muitas vezes nós estamos assim, queremos fazer a coisa com a espada, com a força, mas Deus falou, não, meu filho e minha filha, hoje você veio lá no grupo de homens, São José, porque eu vou te mostrar que a arma que você está precisando na sua vida é o Espírito Santo. Não é mais você gritando na sua casa, gritando com seu filho, né? Dando música na mesa, não. Mas é o Espírito Santo que vai ensinar essa vida. Eu convido mais uma vez a nós a inclinar a nossa cabeça. E se você saiu da sua casa nessa noite para se encontrar com Deus, é esse o momento.